Glória a Deus. Chegaram ao outro lado do mar, província dos Gadarenos, e descendo Jesus do barco, saindo ao encontro dos sepulcros, um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros, e nem ainda com cadeias se podia alguém prendê-lo, pois tinha sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias. As cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia subjugá-lo. Andava ele sempre, de dia e de noite, clamando, gritando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu a Jesus de longe, correu e adorou, e clamou em alta voz, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não lhe atormentes. Pois Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, pois somos muitos. E rogou-lhe muito que não o enviasse para fora daquela província. Ora, andava ali, pastando pelo monte, uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Os que apacentavam os porcos fugiram e anunciavam na cidade e pelos campos. Muitos saíram para ver o que havia acontecido. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião. Número 1, estava assento. 2, estava. 3, estava. E ficaram atemorizados. Os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse da terra deles. Expulsaram Jesus da terra de Gadara, e ele, com o mestre Jesus, entrando no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe disse: vai, para a tua, e para os, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Eu digo amém por esta palavra. Podeis aceitar. Essa história não é uma ilustração, é uma história real e verídica que fala sobre mais um milagre do Senhor Jesus Cristo. A cidade de Gadara, ela era composta, ou a região de Gadara, ela era composta de 10 cidades. Por isso que em algumas passagens bíblicas, esta região era chamada de Decápolis. É o emprego gramatical para uma região geográfica composta de 10 cidades. A província principal estava este homem gadareno. Jesus, ele vinha de uma tempestade que assolou o barco dos seus discípulos, porque essa região ficava a 10 quilômetros do mar da Galileia, para o sudoeste de Israel, para a Transjordânia. E Jesus sentiu necessidade de descer justamente nesta região, e encontrou um homem com um espírito imundo. Até hoje existem muitas divergências sobre o mundo espiritual, principalmente quando tange a espíritos, possessões demoníacas. Para algumas correntes teológicas, os demônios são anjos que se rebelaram contra Deus. Para outros, são espíritos sem serem anjos, escarnados, que procuram corpos para si habitar.
eu não posso colocar minha opinião pessoal, porque o próprio Jesus Cristo não trouxe à tona a origem espiritual desses espíritos, mas Jesus somente demonstrava a identidade deles, a natureza deles. Pelo menos duas naturezas estavam sempre relacionadas a uma manifestação espiritual. Primeiro, espírito maligno. Segundo, espírito imundo. Então observe que isto implica em naturezas, não implica simplesmente em uma origem espiritual. Por isso que nós não podemos deduzir ou enfatizar ou determinar que os demônios eram anjos que se rebelaram juntamente com Lúcifer e foram expulsos do céu e vieram perturbar aqui na terra. Então veja que este assunto ele é muito complexo. E ele é tão complexo que cada pessoa traz dentro de si um conceito, uma tese, uma opinião formada a respeito do mundo espiritual. Eu já ouvi pessoas não evangélicas declararem assim, quando são cobradas alguma resposta sobre esse mundo espiritual. Elas dizem, os crentes falam muito em demônio, falam muito em diabo, falam muito em inferno, falam muito em céu. Eu acho que inferno não existe. Se o inferno não existe, é aqui mesmo na terra. Quem já ouviu alguém falar mais ou menos dessa maneira? Há outros acham que o demônio não existe, que o diabo não existe, que isso é fruto de uma percepção ou de um pensamento religioso, principalmente dos evangélicos e dos pentecostais. Queridos, negar a existência desses espíritos, negar a existência de Satanás, que é o próprio diabo, é negar a existência daquele que o criou. Porque Satanás não é criatura, não é criador, ele é criatura. Mas Deus não criou Satanás. Deus criou um anjo de luz e o colocou em um lugar de honra, de privilégio, para guardar o seu santuário, o santuário de Deus. Ele se destacava, esse anjo de luz, entre as demais classes da hierarquia celestial e angelical. Mas ele não se contentou com esse lugar de destaque. Ele queria ser maior que todos e principalmente de Deus. E Deus o expulsou lá de cima. Na sua queda espiritual, houve uma metamorfose, houve uma transformação radical. Ele deixa de ser Lúcifer, anjo de luz, para se transformar em Satanás, que na sua etimologia quer dizer tentador. E também de diabo, é outro nome, ou título, que quer dizer acusador. Então veja, negar a existência deste ser é negar a existência daquele que o criou. Com observação, Deus não criou este ser para o mal, ele que buscou o caminho do mal. Vocês estão entendendo essa palavra? Então este espírito existe e ele se incorpora no corpo, na mente das pessoas, com alguns propósitos. Número 1, para perverter, para trazer a degeneração da natureza humana. Observe que toda atuação ou toda intenção desses espíritos é de mudar, de deturpar, de transformar aquilo que Deus criou para o louvor e a glória dele, do Criador, e com atitudes de degradação, tanto moral e espiritual, se afastar de Deus e zombar das coisas de Deus. Então essa é a atuação desses espíritos. E quando Jesus pergunta o nome desse espírito, que o Senhor Jesus sempre, quando se deparava com essas situações, observe que ele perguntava, qual é o teu nome? O Senhor não precisava perguntar o nome. Por quê? Ele conhece a todos, ele conhece tudo. Mas quando ele pergunta o nome dos espíritos, era para ter uma resposta para todos que estavam presentes sobre a identidade daquele espírito, que não era um nome próprio, mas cada nome do espírito estava associado ao seu propósito para destruir, para perturbar, para degenerar, para perverter. Aí o Senhor perguntava, qual é o teu nome? E quando ele respondia o nome, estava instantaneamente manifestando sua intenção, seu propósito na sua manifestação. Ele responde, nós somos legião. Ele usa um emprego gramatical que é empregado na artilharia militar de Roma.
A artilharia de Roma era um poder de fogo temido em toda aquela época. Então, legião correspondia, ou seria equivalente, 6.000 soldados. A melhor artilharia, elite do poder de fogo de Roma. E quando entrava numa guerra para destruir tudo. Agora imagine, irmãos, uma mente contendo 6.000 espíritos. Olha a situação deste corpo. Número 1, a sua natureza era destruição. A sua origem, ele era maligno ou era imundo. E nós não podemos dizer ou enfatizar que era um anjo. Até porque em Hebreus capítulo 12, versículo 9, a Bíblia diz que assim como nós obedecemos, nos submetemos aos nossos pais carnais ou humanos, e assim aceitamos a sua correção, porventura não nos sujeitaremos ao Pai dos Espíritos. Então veja que Deus é Pai dos Espíritos. E Deus não criou espírito bom, espírito ruim, espírito normal, espírito deformado. Isso é consequência de cada um, de acordo com a sua intenção de relação com o seu Criador. Estão entendendo essa palavra? Uma legião de espíritos. E qual era a atuação desses espíritos? Número 1, ele provocava violência. A Bíblia diz que cadeias e grilhões de ferro que eram colocados nos braços, nos pés do homem, não podia amansá-lo, porque esses espíritos, esta legião, arrebentavam as cadeias e quebravam os grilhões. Supomos que as cadeias seriam algemas, como correntes na época, e hoje são naturalmente usadas algemas. E as cadeias, os grilhões, eram pedaços de ferro, como que uma tábua de ferro, de aço maciço, juntamente com as algemas, que prendia, acorrentava este homem totalmente. Agora veja a violência deste homem. E meus amados, é isto que o inferno está fazendo na sociedade. Nunca se viu uma geração tão violenta, tão agressiva como nos dias atuais. Nós temos até temor de ligar a televisão nos programas populares das 16 horas em diante e ver que o sangue é derramado diariamente e constantemente. É pai matando filho, filho matando pai, marido matando a esposa, namorado matando a namorada, e tanta tragédia, tanta desumanidade, tanta violência generalizada no meio desta sociedade. As pessoas não se entendem mais. Você está no trânsito, de repente um grande congestionamento, e você pensa, um motoqueiro caiu, alguém bateu nele, ele morreu, e pensa algo assim sinistro, muito forte. Quando chega no local do acidente, está lá, simplesmente uma pessoa tirou um pouquinho de tinta do para-choque do carro da frente, está a confusão, querendo matar o outro, um querendo morder o outro, e isto acontece diariamente. É verdade ou não é? É verdade. Isso é o espírito de violência. Isso é o espírito de agressão. Os homens não se entendem mais. Não há verbalização, não há comunicação. O ódio, o rancor, a ira, a cólera impregnada do coração do ser humano. O homem não respeita o pai, não respeita a mãe, não respeita o marido, a esposa, o filho. Por quê? Porque isso é um espírito que está causando isso na sociedade. A sociedade está insegura, está atemorizada por causa desse espírito de violência. Era o mesmo, senhoras e senhores, que estava no coração do gadareno, que a violência e a força era tão grande que ele arrebentava as cadeias e os grilhões. E a Bíblia diz que ninguém o podia amansar. A segunda característica desse espírito é que, infelizmente, este homem morava nos sepulcros. Olha que perversão, irmãos. Olha que coisa paradoxal, contraditória. Ninguém quer morar no cemitério, nem morar perto do cemitério, porque diz que é mal assombrado. Todo mundo tem medo da morte, tem medo de coisas funestas, macabras, relacionadas à morte e a cemitério. Mas o prazer deste homem era de morar nas catacumbas, nos sepulcros, nos túmulos, onde os corpos apodrecidos, estagnados estavam ali. Veja que degeneração humana não estava no coração deste homem. E é isso que Satanás vem fazer com a sociedade.
Satanás, ele vem quebrar o elo familiar. Ele vem para desestruturar a família, porque o diabo não tem família, ele é único, ele não tem casa, até no barraco dele ele não manda mais, porque a minha Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando morreu, desceu às profundezas do inferno, tomou a chave da morte do inferno, ao terceiro dia ressuscitou, levantou a chave para o alto. Talvez o diabo tenha um chaveiro, mas está banguelo, porque a chave da morte e da vitória está na mão do Rei da Glória, e Jesus de Nazaré. Nem no casebre dele, ele não manda mais. E porque ele não tem casa, não tem família, ele vem para perturbar a família. Ele vem para tirar a estrutura do lar. Ele vem para roubar, para matar e para... Esta é a atuação desses espíritos. Ele vem para causar a separação do casal. Ele vem para rebeliar filhos contra pais. Ele vem para destruir a casa do teto até em cima e deixa tudo sem estrutura. Esta é a atuação do diabo. Deus é diferente. Deus é família. Deus é pai. Deus é filho. E Deus é Espírito Santo. E porque Deus é família, ele luta pela família. Quem crê no poder dessa palavra? A terceira característica desse espírito: este homem não tinha casa, ele não tinha família, ele morava no cemitério, ele morava no sepulcro, porque Satanás não tem família. E a terceira característica deste homem é que a Bíblia diz que ele andava clamando, gritando pelos montes e pelos sepulcros, totalmente desesperado. Há um espírito de desespero pairando sobre a face da terra. As pessoas, no afã de uma prosperidade material, se lançam sem reservas, mas não aprendem que um volante importado, uma casa boa para morar, com piscina e churrasqueira, um bom emprego, um bom salário, um bom trabalho, não corresponde e não supre a necessidade espiritual de uma alma. Por isso que as pessoas têm tudo do bom e do melhor, mas não tem a melhor coisa, que é a paz do Espírito, que é a segurança da alma, que é a presença da salvação dentro do seu coração. Este homem saía clamando, gritando pelos sepulcros, pelos montes e desertos, porque o espírito de angústia, de depressão, de desespero tomava conta do seu coração. A outra característica deste pobre homem feliz, gadareno, é que a Bíblia diz literalmente que ele andava despido. Diga, despido. Ele andava nu. E é por isso, irmãos, que nunca se viu uma geração tão degenerada como os dias atuais. Sim ou não? Sim ou não? Uma simples propaganda de um pneu de um carro, de um shampoo, de um sabonete, de uma roupa, de um relógio, tem que ter um corpo desnudo ao lado. Já perceberam isso ou não? Sim ou não? É nudez no outdoor, é nudez na capa da revista, é nudez nos jornais, é nudez na tela da televisão. É para onde você vira, para onde você vai, o espírito do nudismo está envolvendo a sociedade. Por quê? Porque esta é outra característica dos reinos espirituais das trevas, de promover o nudismo na terra. Por quê? Porque o próprio Satanás não tem roupa. Jesus estava pregando, de repente Jesus olhou para o alto e disse: eis que eu vejo o inimigo descendo nu, como se fosse um relâmpago. O emprego gramatical no grego ali quer dizer despido, porque o inimigo está desprovido de tudo. Senhoras e senhores, o filho pródigo, quando voltou para casa, a primeira coisa que o pai lhe deu não foi um anel no dedo, não foi uma sandália nova, não foi um bezerro novo para a churrascada. A primeira coisa que o filho chega na porteira e abraça o pai, a Bíblia diz que o pai lhe deu umas vestes novas. Quem se encontra com Jesus recebe uma veste nova para a glória de Deus. Porque o mundo está nu, o mundo está despido espiritualmente e despido moralmente. É verdade ou eu estou exagerando? Sim ou não? Sim. Essa é a realidade da sociedade.
E esse é o espírito imundo das trevas, é o espírito maligno procedente de Satanás. O sexo é uma bênção. Deus nos dotou de órgãos sexuais, órgãos genitais, para algumas finalidades próprias. O sexo não é feio, nossos órgãos não é um bicho de 7 cabeças. Tudo isto que está no nosso corpo faz parte da criação divina e é bênção da parte de Deus. Número 1, finalidade de procriação. Nós temos órgãos genitais para procriar, fertilizar a semente, os genes da raça humana. Por isso que Jeová disse no jardim que estava no Éden: crescei-vos, multiplicai-vos, procriai-vos, fertilizai-vos e enchei toda a... Então nada que você tem no seu corpo é feio. Segundo, para haver um prazer íntimo, um prazer físico, afetivo, emocional na vida do casal. Então observe que o sexo é uma bênção de Deus, não é maldição. Mas observe, quando está acompanhado, respaldado pelo santo matrimônio, que é a palavra de Deus. Amém, irmão? Fora disto é maldição, fora disto é pecado, fora disto é uma afronta ao coração de Deus. E é por isso que nunca se viu, senhores, uma sociedade que sente tanto prazer em uma sexomania, sexolatria, que virou hoje uma idolatria, como esta sociedade moderna. A perversão moral, a perversão sexual, tudo que se fala, que está na mente das pessoas, que está nos programas de televisão, que está no cinema de Hollywood, tem que estar associado a uma pornografia, a algo relativo à vida sexual. É verdade ou estou exagerando? Porque é um espírito estimulador, de uma forma pervertida, que afronta a santidade de Deus e afasta o homem da presença de Deus. E é por isso, meus amados irmãos, que o mundo está aí no carnaval, está aí nas noitadas, nas baladas, no sexo ilícito, em toda a relação conjugal desassociada, divorciada da palavra de Deus, para provocar um afastamento da criatura do seu Criador. E era esse espírito que reinava no coração do gadareno, que fazia ele andar pelos montes e sepulcros sem roupa, totalmente despido. E eu glorifico a Deus, meus amados. Até conversei com a minha esposa essa semana, que esta igreja, eu vejo jovens vestidas decentemente, eu vejo jovens senhoras casadas vestidas decentemente, e continue assim, minhas irmãs, porque a igreja não é o mundo, e o mundo não é a igreja. Nós somos diferentes do mundo, e nós temos que fazer diferença neste mundo caído e pervertido, porque este povo não é mundo, este povo é povo de Deus. Quem concorda com essa palavra? Deu um toque aí, meu filho. Esta mulher é a deusa da sensualidade. Foi ela que promoveu toda a inovação dos cosméticos na época do rei Acabe. Jezabel é considerada na Bíblia Sagrada como a mãe e a rainha da prostituição e a rainha de toda a inovação da ala feminina na área do adorno, na face e em todo o seu corpo. Como é o nome dela? Jezabel. E Jezabel foi quem inovou ou ressuscitou os costumes primitivos do antigo egípcio relacionados às mulheres, para trazer inovação do adorno naquela época. Foi ela que promoveu a apostasia, a idolatria e a sensualidade em Israel, de tal maneira que até o profeta Elias correu com medo dela e foi se esconder numa caverna. Elias enfrentou 850 falsos profetas, 400 de Baal, 450 de Astarote e Acera. Mas quando ele soube que Jezabel vinha ao seu encontro, ele correu com medo e foi se esconder numa caverna. A história diz que era uma mulher muito bela, se apresentava sensualmente. Foi ela que ressuscitou os costumes estranhos para dentro do povo de Israel, porque Acabe era rei de Israel.
E veja o que é que ela fazia. Abra a sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 9, e versículo 30. Veja o que é que Jezabel fazia. Segundo Reis, capítulo 9 e versículo 30. Então Jeú foi a Jezreel, e quando Jezabel o soube, que foi que ela fez? Pintou em volta dos e enfeitou e olhou pela. Foi ela que infiltrou e estabeleceu esse costume nas mulheres de pintar em volta dos olhos, de enfeitar a cabeça, de se vestir sensualmente. Por isso que no Apocalipse Jesus escreve a uma igreja dizendo: eu não tolero o culto de vocês, porque quem manda na igreja de vocês é o espírito de Jezabel. Meus irmãos, nós precisamos de discernimento de Deus. Que prazer tem um homem chegar no Facebook e tirar uma foto seminu. Isso é o espírito do mundo. Para o crente não. Você tem Facebook, eu tenho. Tira uma foto decente, vai para a praia, tira uma foto de mãe de praia, é uma coisa coerente, decente. Pode dar glória a Deus por isso? Amém, irmão? Que prazer ter um homem, uma moça, uma mulher, está mostrando suas coxas, suas pernas. Quem causa isso dentro de você? Você não sabe? É o espírito de Jezabel. Porque quem tem o Espírito Santo não quer mostrar nem pé, nem coxa, nem perna, nem quadril, nem quer mostrar peito cabeludo, não. Quem tem o Espírito de Deus quer mostrar a glória de Deus na sua vida, é a graça de Deus. E quando entra na rua, alguém diz: é homem de Deus, é mulher de Deus, é jovem de Deus. Quem levanta a mão e glorifica a mão de Deus? Fiquei alegre hoje, eu estava no almoço na casa de uma família, e a conversa era namoro entre os jovens. E uma moça me surpreendeu, ela disse assim: eu não quero saber muito do mundo não. E crente assim, olha, eu também não quero não. Eu vou namorar com um homem de Deus. Esse negócio de namorar com um homem do mundo ou com um crente desmantelado, termina levando eu para o mundo também. Eu quero é Deus na minha vida. Isso é bonito. Isso é bonito ou não é? Moça que se preza, homem que se preza, moço que se preza, ele se guarda para a glória de Deus e para a presença de Deus. Quem concorda com essa palavra? E o espírito de nudismo estava em Jezabel, estava no Gadareno. Agora o versículo de número 31. Entrando Jeú, o capitão, que foi ungido pelo profeta Eliseu, perguntou para todos que estavam com ele, levantou o rosto para a janela e clamou e disse: quem é comigo? Quem é comigo? E 2 ou 3 moços olharam para ele e disse Jeú: lançai Jezabel daí abaixo. E lançaram ela abaixo da janela, e caiu e foi salpicada com seu sangue a parede e os cavalos lhe pisotearam. O Espírito de Deus que estava em Jeú está perguntando em Valparaíso: quem é comigo nesta noite? Para derrubar Jezabel da janela e deixar a glória de Deus se manifestar na igreja. Quem é com Jesus nesta noite para estabelecer o reino de Deus nesta terra? Quem concorda com essa palavra? Vamos terminar voltando para Marcos capítulo 5. Mas aquele homem se encontra com o Senhor Jesus Cristo. E quando ele se encontra com Jesus, Jesus liberta a legião dos demônios. E número 1, os moradores encontraram aquele gadareno que era desesperado, que era violento e agressivo, que andava nu, diga despido. 3 características de quem se encontra com Jesus. Número 1, ele estava assim, calmo e tranquilo, manso e suave. Quem se encontra com o mestre, irmãos, o mundo pode estar virando de cabeça para baixo, mas ele é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Número 2, ele estava
Seja um crente fiel. Use de coerência. Vamos ser diferentes neste mundo imoral e degradante. Quem concorda com essa palavra? Amém? Ande na moda. Se vista bem. Não era nada demais. Até duas jovens, dois adolescentes chegou para mim e disse: pastor, o que é que o senhor acha? As meninas da igreja ir no cabeleireiro e arrumar o cabelo de vez em quando, é pecado, pastor? Eu disse: não, minha filha. Pecado é você andar com o cabelo dessa altura, igual uma bruxa no meio da rua. Tem que se arrumar mesmo. É ou é, irmão? Concorda com isso ou não? Não é não, porque o presbítero disse que encontrar qualquer moça no cabeleireiro vai disciplinar, vai excluir, vai cortar. Não, arrume o cabelo, ande limpinha, cheirosa, bem vestidinha. Até a sua roupa, se for decente, Deus vai ser glorificado. Use alguma coisa no rosto, não é errado. O problema é o excesso, é o exagero. A mulher é bonita por natureza, irmão. Diga: a mulher é bonita por natureza. Se Deus quisesse mulher pintada, já saía pintada de fábrica lá do Jardim do Éden. Não, Marcelo, fica aí, ô Marcelo. Tem moça, tem jovem, olha, com muito respeito, olha aqui para mim. Tem moça e tem mulher que é tão bonita, irmão, tão bonita, mas parece que o espírito engana elas, ilude elas. Até para os compromissos chega atrasado, porque ela fica 1 hora no espelho e enche aqui, coloca aqui, puxa para cá, rabisca para cá. Só o espelho diz que ela está bonita. Quando ela chega na rua, tem que olhar no rosto dela, tem até um susto, misericórdia. Parece a bruxa do lago. Diga comigo: a mulher é bonita por natureza. O homem estava sentado, vestido, e diga: em sã juízo. Quem tem Jesus na vida tem juízo. E os crentes não dizem, os não crentes assim: eu quero virar crente nada. Crente não bebe, crente não joga, crente não dança, crente não fuma, crente não vai para lá, crente não faz isso nem faz aquilo. Eu vou virar crente nada, eu tenho juízo. Aí eu pergunto a você: é ter juízo? Encher o pâncreas e o fígado de cachaça? Sim ou não? Sim ou não? E quando está bêbado, o pobre fica milionário. O analfabeto vira intelectual. Fala inglês, francês, italiano e alemão. Isso é ter juízo? Isso é ter juízo, irmão? Não. É ter juízo chegar a cocaína, queimar baseado, injetar coca na veia? Sim ou não? É ter juízo pular 3 dias e 3 noites de carnaval, dançar a noite inteira numa danceteria? Não. Isso é desespero de causa. É ter juízo botar um ferro aqui, outro na língua, outro no queixo, outro embaixo da língua, outro no umbigo, ainda acha pouco, coloca uma corrente no tornozelo. Uma moça chegou para mim e disse: pastor, eu não sei, eu sinto falta de alguma coisa em mim, pastor. Por isso que eu pinto o cabelo 4 meses, eu sou loira, 4 meses eu estou morena, 4 meses eu estou ruiva, e eu coloco uma coisa aqui, um ferro aqui, outro ferro ali, uma argola ali. Eu disse: minha filha, você está toda ferrada. Juízo é entrar por essa porta. Juízo é dobrar o joelho e se entregar nas mãos do Criador e ser cheia, desejar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Fique bem nesta noite e vamos glorificar o nome do Senhor. Aquele homem foi liberto, estava vestido e agora está em são juízo. Diga: são juízo. Porque a mão de Jesus lhe libertou. Você pode levantar a sua mão e glorificar a nome do Senhor. Algemado por peso, oh, quão triste eu andei. So
trabalhos prosseguem, estaremos orando, levantando grande clamor e sucessivamente até o dia 12. Quantos estão agradecidos ao Senhor por esse banquete espiritual?